Mas deixa eu te perguntar, me fala um pouco da sua história enquanto você estudou aonde, aqui em Nazaré. Como foi que surgiu esse interesse pela leitura, por essa área de literatura, né? Posso chamar de literatura? Essa área, literatura essa mesmo. área. Letras, como Letras, foi? literatura. Letras, Mundo das letras. exatamente. Como foi que foi a sua vida de estudante, sei lá, primário, onde que estudou e tal? Bem, eu estudei sempre em Nazaré. Né? No primário, meu pai nos colocou em escola particular. Eu lembro que eu estudei um tempo no colégio Raimundo Pereira, um pouquinho só. E depois a gente mudou de escola. E estudei o ginásio e o ensino médio na escola pública. Qual era a escola, você lembra? Entre o estadual e o Zé Marcelino. Zé Marcelino, legal. Primeiro foi o estadual, depois o Zé Marcelino. Aí eu fiz magistério no José Marcelino. Fui aluna da professora Gisélia. Minha vizinha, mora em frente a ela. Então, dê um beijo nela quando você chegar lá. Viu? Gente, eu vou dar mesmo, vou falar com ela. Um beijo nela. Acabei de entrevistar, se for o caso, eu vou recortar isso aqui e mostrar ela. Pois é. Cultura, também, não erra português na fala, ela fala assim com a dicção assim. Perfeita, perfeita. As pessoas, eu falei, nossa. Lindíssima. E fui também aluna de língua portuguesa da professora Jandira Sacramento, lá no José Marcelino. E naquela época, os colegas, todo mundo resolveu fazer também o curso de contabilidade no Luiz Viana à noite. E aí eu fiquei dividida entre o Zé Marcelino e contabilidade, mas não era a minha área, não era aquilo que eu gostava. Eu tava mais, E meu pai sempre dizia assim, né? Não desista, você vai fazer magistério, você está fazendo, você gosta, mas não desista não. É ruim deixar as coisas pelo caminho. E aí eu aprendi isso também com ele. E fiz, né? Mas não era a minha área realmente, não é. Mas continuei e concluí, né, o curso de técnico em contabilidade. Sim. E aí eu fiz, tanto que quando eu comecei o curso de contabilidade, eu já estava no magistério. Eu fiz um ano depois, quando eu estava no segundo ano, eu fiz o curso de contabilidade no estadual. Sim. Só que aí eu passei na UNEB. E aí eu fiquei na UNEB, terminei o magistério, entrei na UNEB e ficou faltando ainda um ano para terminar aqui. Letras na UNEB. E aí isso a gente está falando de que ano? Pode falar? Consegue? De boa? Letras, comecei... Eu tinha 17 anos, 1900 e bolinha, não sei. Tudo bem, mas tudo agora, bem. De qual eu lembro que eu me formei em 99. Concluí em 99, em 2000 eu passei no concurso do Estado e me tornei professora de língua portuguesa. Passei no primeiro lugar, na época, no concurso de língua portuguesa para o Luiz Viana. Para o Luiz Viana, não, para Nazaré. Sim. Aí, na época, o Luiz Viana... Naquela época, a professora Marília era a diretora, Marília Almeida. Sim. E aí ela entrou em contato, procurou saber. Você tem interesse? Claro, tenho. Que ótimo, que bom. Fui para o Luiz Viana. Fiquei trabalhando lá por 11 anos. Aí depois teve um período que eu fiz uma outra prova do Estado também, porque eu não consegui mais 20 horas, né? Surgiu um novo concurso, aí eu vou fazer outro, então. E aí eu passei de novo, fiquei com mais 20 horas. E aí fiquei com 40 horas no Luiz Viana por 11 anos. Mas sempre estudando e fiz mestrado nesse período em que eu era professora do Luiz Viana. Fiz 2 pós-graduações a nível de especialização. Sim. Uma na UFES, outra na UNEB. Então, sempre instituições públicas. E depois o mestrado, né? O mestrado foi em Santo Antônio de Jesus, na UNEB, em Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional. Era esse um mestrado multidisciplinar. E aí tinha as disciplinas que eram da minha área, mais para a minha área, de humanas e de língua portuguesa, algumas. E eu escrevi um texto, uma dissertação de mestrado, intitulada Um Convite à Leitura de Anísio Melhor. Então, Anísio Melhor já está comigo. Isso foi em 2006, né, que eu comecei esse trabalho. Defendi em 2008 o mestrado, concluí em 2008. E Anísio Melhor me acompanha, né? Assim, os estudos de Anísio Melhor, sobre Anísio Melhor, viu? Me acompanham até hoje. Eu fiz mestrado, doutorado depois, mas não foi sobre ele, foi sobre uma outra escritora aqui de Nazaré, a professora Maria Madalena Ferreira Cruzoé, Madi. E aí fiz um mestrado estudando o livro dela, Pedaços de Vida, e apresentando esses manuscritos, essa construção desse livro, né? Como ela constrói esse livro. Eram textos dispersos, né, e, de repente, ela resolve já
aos 80 anos, publicar esse livro. Então, eu faço esse trabalho também, desse resgate dessa escritora. Publiquei alguns artigos sobre Anis Melhor aqui na Academia de Letras da Bahia, nos livros da Academia de Letras da Bahia. Participei de alguns eventos lá. Publiquei também sobre Anísio Melhor na revista de Literatura Comparada da Universidade de Porto, em Portugal. Você foi lá? Na revista, não. Eu mandei, meu texto foi aceito. E aí tem um link na internet, você chegando lá, você vai lá, o texto deixa eu ver se eu me lembro o título agora. Tanto tempo, Entre a literatura, tem pouco tempo. Entre a literatura e o jornalismo. Acho que são os caminhos percorridos, os itinerários do escritor baiano Anísio Melhor. Entendi.